Mickey Rooney, como Sr. Yunioshi em Bonequinha de Luxo. A atuação de Mickey Rooney como Sr. Yunioshi em Bonequinha de Luxo é um dos exemplos mais infames de yellowface de Hollywood. O ator branco passou por uma transformação extensa e ofensiva, com dentes protéticos, olhos puxados com fita e um forte e exagerado sotaque japonês para interpretar o desajeitado vizinho japonês de Audrey Hepburn. Cronenberger, Esquadrão de Narcóticos. O que você quer dizer? Intencionado como alívio cômico, o personagem acaba sendo uma caricatura racista, que reduz a cultura japonesa a uma série de estereótipos ofensivos. Embora os críticos em 1961 tenham em grande parte ignorado essa representação ofensiva, o público moderno a reconhece como um exemplo flagrante da insensibilidade racial casual de Hollywood. A Liga dos Cidadãos Nipo-Americanos mais tarde condenou o papel como prejudicial e desumanizador, observando como perpetuava estereótipos nocivos sobre homens asiáticos. A defesa de Rooney de que ele estava simplesmente seguindo a visão do diretor Blake Edwards soou falsa, especialmente depois que ele admitiu em uma entrevista de 2008 que lamentava o papel e não o teria aceitado sabendo da reação negativa. O charme duradouro do filme não pode apagar o fato de que Yunioshi continua sendo uma lembrança dolorosa, de uma época em que Hollywood rotineiramente priorizava atores brancos com maquiagem, em vez de uma representação autêntica. Esta atuação embaraçosa destaca o quanto a indústria avançou em termos de sensibilidade cultural, ao mesmo tempo que serve como um alerta sobre o dano duradouro das caricaturas raciais na mídia popular. John Wayne, como Genghis Khan, em O Conquistador. A decisão de escalar John Wayne, o ícone do cowboy americano por excelência, como Genghis Khan, o líder guerreiro mongol do século XIII, representa uma das escolhas de elenco mais desconcertantes e ofensivas de Hollywood. Wayne, conhecido por seu sotaque de faroeste e personalidade rude, disse falas como: "Eu sinto que esta mulher tártara é para mim", com toda a autenticidade de uma briga de salão, criando uma performance que foi tanto historicamente imprecisa quanto culturalmente insensível. Críticos da época ficaram universalmente perplexos com essa transformação bizarra, com a Variety chamando-a de um equívoco surpreendente que minou a credibilidade do filme. O filme The Conqueror fracassou espetacularmente nas bilheterias, mas a verdadeira tragédia surgiu anos depois, quando dezenas de membros do elenco e da equipe, incluindo Wayne, Susan Hayward e o diretor Dick Powell, desenvolveram câncer. Muitos ligados à localização do filme perto de um local de testes nucleares em St. George, Utah. O próprio Wayne mais tarde chamou este papel de o maior erro de sua carreira. Hoje, o filme é lembrado não apenas por sua inautenticidade risível, mas como um símbolo das decisões imprudentes de Hollywood impulsionadas por estrelas, e as assustadoras consequências no mundo real que se seguiram. É um lembrete sombrio de uma era em que a precisão histórica e a sensibilidade cultural eram rotineiramente sacrificadas no altar da atração de bilheteria. Marlon Brando, como Sakini em The Tea House of the August Moon. Marlon Brando, renomado por sua intensidade no método de atuação, entregou uma de suas performances mais equivocadas como Sakini, um intérprete japonês em A Casa de Chá, do Luar de Agosto. Brando passou por uma transformação conhecida como yellowface, que incluiu maquiagem pesada, próteses e um sotaque forçado, que parece uma paródia dos padrões de fala japoneses. Embora alguns críticos da época tenham elogiado seu charme, muitos questionaram por que um ator de método do calibre de Brando assumiria uma caricatura teatral tão evidente. A resposta está no padrão persistente de branqueamento de Hollywood, onde executivos de estúdios priorizavam o poder das estrelas em detrimento da representação autêntica. Décadas depois, Brando admitiu que isso foi um erro, uma falha rara em sua carreira de sucesso. O sucesso financeiro do filme não pode esconder o fato de que a representação exagerada de Sakini agora grita insensibilidade cultural. Esta performance exemplifica como Hollywood negou sistematicamente aos atores asiáticos a oportunidade de retratar suas próprias experiências culturais, enquanto se apoiava em estereótipos que o público moderno rejeita com razão. A transformação de Brando é um caso clássico de uma indústria que valorizou os retornos de bilheteira, em detrimento da autenticidade cultural, deixando um legado de deturpação racial que continua a assombrar a reputação do filme. Katharine Hepburn como Jada Tan em Dragon Seed. Katharine.
A interpretação de Hepburn como Jade Tan em Semente de Dragão representa uma mancha evidente em uma carreira, de outra forma, ilustre. A atriz branca, conhecida por sua voz distintiva e maneirismos, foi transformada em uma mulher chinesa através de próteses, olhos puxados artificialmente e um sotaque forçado. Produzido durante a Segunda Guerra Mundial, o filme tinha como objetivo homenagear a resiliência chinesa contra a invasão japonesa. Mas a decisão de escalar Hepburn, em vez de uma atriz asiática, causou estranheza até na época. O Los Angeles Times chamou o trabalho dela de sincero, mas desajeitado, enquanto outros se perguntavam por que nenhuma atriz chinesa foi considerada para o papel. A decisão da MGM de priorizar o poder das estrelas em detrimento da autenticidade reflete uma falha comum na abordagem de casting da Era de Ouro de Hollywood. Hoje, essa atuação é reconhecida como um exemplo clássico de whitewashing, apagando o talento asiático de uma história sobre sua própria experiência cultural. O considerável talento de Hepburn não conseguiu salvar a artificialidade do papel, e historiadores modernos condenam isso como um símbolo do passado excludente de Hollywood. O filme serve como um lembrete doloroso de uma era em que os estúdios acreditavam que atores brancos podiam e deviam interpretar personagens de qualquer raça ou etnia, independentemente do dano cultural causado. Charlton Heston como Mike Vargas em Touch of Evil. A escolha de Charlton Heston para o papel de Mike Vargas, um detetive mexicano em A Marca da Maldade de Orson Welles, é um dos exemplos mais desconcertantes de brownface em Hollywood. A estrela americana imponente, conhecida por papéis épicos como Moisés em Os 10 Mandamentos, interpretou o personagem com um bronzeado e um sotaque espanhol instável. O diretor Welles não contestou a decisão de elenco. Alguns dizem que a influência de Heston até garantiu a Welles o trabalho de direção, e a escolha deixou os críticos perplexos. O New York Times, em 1958, chamou-a de não convincente, embora o brilho no ar do filme conseguisse se destacar, apesar desse erro. As memórias de Heston revelam que ele assumiu que Welles estava dirigindo o projeto, uma confusão que selou o acordo para esta representação culturalmente insensível. Hoje, esta atuação é reconhecida como um exemplo claro do padrão de Hollywood, de marginalizar atores latinos em favor de estrelas brancas em brownface. O papel envelheceu mal porque destaca um ponto cego da indústria. A autenticidade na escolha do elenco era rotineiramente sacrificada por nomes rentáveis, deixando um legado que entra em conflito com as exigências modernas por representações autênticas. Essa decisão reflete quão profundamente a hierarquia racial estava enraizada nas práticas de elenco de Hollywood, onde atores brancos eram considerados universalmente aceitáveis, enquanto atores de cor eram sistematicamente excluídos de papéis que retratavam suas próprias experiências culturais. Natalie Wood como Maria em West Side Story. A interpretação de Natalie Wood como Maria na adaptação original do filme West Side Story é um relicário agridoce das práticas de embranquecimento de Hollywood. A atriz russo-americana foi escolhida para interpretar a heroína porto-riquenha, com a pele escurecida por maquiagem e o sotaque orientado, com resultados mistos. O musical de 1961 encantou o público e ganhou 10 Oscars. Mas mesmo na época, alguns questionaram por que uma atriz latina não foi escolhida para o papel. Os estúdios apostaram no apelo de estrela de Wood, um hábito comum da Era de Ouro que priorizava a comerciabilidade sobre a autenticidade cultural. Os críticos elogiaram sua profundidade emocional, mas sua desconexão cultural destaca-se nitidamente para os espectadores modernos. Hoje, essa performance é vista como um exemplo de brownface, um lembrete claro do fracasso de Hollywood em refletir as comunidades que retratava. A decisão do remake de 2021 de escalar a atriz latina Rachel Ziegler como Maria destacou os defeitos do original e provocou conversas necessárias sobre a representação em Hollywood. A atuação de Wood, embora tecnicamente realizada, representa uma era que priorizava o glamour e o estrelato em detrimento da representação autêntica das comunidades minoritárias, deixando um papel outrora amado cada vez mais fora de sintonia com os valores contemporâneos. Al Jolson como Jack Robbins em O Cantor de Jazz. A interpretação de Al Jolson como Jack Robbins em O Cantor de Jazz representa tanto um marco tecnológico como o primeiro filme falado, quanto um ponto baixo cultural em Hollywood. História. Jolson, um astro branco do vaudeville, escureceu o rosto para interpretar um cantor judeu que adota tradições do teatro de menestréis de blackface, cantando meme com entusiasmo.
Em 1927, o público aplaudiu essa performance, mas hoje é vista como uma demonstração nauseante de racismo que normalizou a desumanização dos afro-americanos. O New York Times elogiou a tecnologia de som inovadora do filme sem comentar sobre seus estereótipos racistas. Mas o blackface consolidou um legado de apropriação cultural e degradação. Jolson construiu sua carreira com essa rotina ofensiva, mas olhos modernos veem isso como um artefato vergonhoso de uma indústria que abraçou sem crítica as tradições racistas do teatro de menestréis. O status pioneiro deste filme é profundamente complicado por seu conteúdo racista, tornando-o um amargo lembrete de como o avanço tecnológico em Hollywood muitas vezes era acompanhado por um retrocesso moral. O cantor de jazz serve como um elo direto com o passado sombrio das minstrel shows, demonstrando como Hollywood perpetuava estereótipos racistas enquanto, simultaneamente, inovava em outras áreas. Hattie McDaniel como Mammy em E o Vento Levou. A performance de Hattie McDaniel, vencedora do Oscar, como Mammy em E o Vento Levou, representa uma tragédia complexa na história de Hollywood. Embora McDaniel tenha se tornado a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, o papel em si perpetuava estereótipos prejudiciais de subserviência negra e lealdade a famílias brancas. O personagem de Mammy é um retrato unidimensional de devoção aos seus empregadores brancos, refletindo a visão limitada de Hollywood para talentos negros durante a era da segregação. McDaniel enfrentou segregação na estreia do filme, uma cruel ironia que destacou a desconexão entre suas conquistas profissionais e as realidades raciais de sua época. Ela disse famosamente que preferia interpretar uma empregada do que ser uma, mas as limitações do papel revelaram como Hollywood confinava atores negros a papéis de apoio que reforçavam mitos de plantação. O público moderno reconhece essa performance como tanto um triunfo de talento de atuação, quanto um doloroso lembrete de uma indústria que celebrava a excelência negra apenas dentro de rígidos limites racistas. Apesar do triunfo pessoal de McDaniel, o papel continua sendo um símbolo de como Hollywood sistematicamente negou a atores negros a oportunidade de retratar personagens complexos, reduzindo-os a estereótipos que reforçavam a supremacia branca. Butterfly McQueen como Prissy em E o Vento Levou. A interpretação de Butterfly McQueen como Prissy em E o Vento Levou é um papel doloroso de revisitar, representando um dos estereótipos mais ofensivos do cinema sobre a incompetência dos negros. No papel de uma empregada estúpida, McQueen proferiu a frase de voz estridente: "Eu não sei nada sobre como fazer bebês nascerem", em uma atuação que se tornou icônica por todas as razões erradas. Críticos em 1939 mal reconheceram a natureza problemática dessa caracterização, mas hoje ela se destaca como uma caricatura que reduziu as mulheres negras a serviçais ignorantes. A própria McQueen odiava o papel e mais tarde recusou papéis semelhantes, mas Hollywood continuou a colocá-la em papéis tão limitados. O escopo épico e as realizações técnicas do filme não conseguem esconder a representação degradante de Prissy, que surgiu de uma era que via personagens negros principalmente como alívio cômico ou servos. Esta interpretação envelheceu terrivelmente porque representa um símbolo gritante de estereótipos raciais, demonstrando como Hollywood sistematicamente reduziu talentosas atrizes negras a papéis humilhantes que reforçavam narrativas supremacistas brancas sobre a inferioridade negra. James Baskett como Tio Remus em Song of the South. A interpretação de James Baskett como Tio Remus em Song of the South da Disney continua sendo uma das atuações mais controversas e racialmente insensíveis de Hollywood. Interpretando um contador de histórias alegre em uma plantação, Baskett entregou performances dentro de uma narrativa que romanticizava o mito do escravo feliz, retratando pessoas negras como contentes em sua subjugação. Enquanto Baskett ganhou um Oscar honorário por sua atuação, a representação da vida na plantação no filme fez com que fosse mantido guardado pela Disney por décadas devido ao seu conteúdo ofensivo. Críticos em 1946 estavam divididos, com alguns elogiando o charme de Baskett, mas a NAACP criticou o filme por sua insensibilidade racial. A representação se apoiava fortemente em estereótipos de contentamento dos negros na servidão, um mito que contradiz diretamente as realidades históricas da brutalidade da escravidão.
O talento considerável de Basket brilha apesar do contexto ofensivo, mas a estrutura ideológica do filme ofusca esses méritos artísticos. Essa apresentação envelheceu terrivelmente porque mascarou os horrores da escravidão, apresentando uma versão higienizada da história que reforçou ideologias racistas. Permanece como um artefato demasiado divisivo para as audiências modernas, demonstrando como Hollywood antes participava ativamente no revisionismo histórico que serviu a narrativas supremacistas brancas. Bing Crosby, em Holiday Inn. A performance de blackface de Bing Crosby, em Holiday Inn, cria um momento chocante em um filme clássico de outra forma aconchegante. Durante o número de Abraham, Crosby escurece o rosto para cantar sobre Lincoln, refletindo o preconceito normalizado de Hollywood no início do século XX. Esse racismo casual era aceito pelo público de 1942, que mal percebia ou comentava sobre a imagem ofensiva. Os críticos da época focaram nos méritos musicais do filme sem reconhecer esse elemento racista, enquanto os espectadores modernos acham impossível ignorá-lo. Crosby, um astro amado, apoiou-se nas tradições dos menestréis sem aparente consideração pela sua natureza ofensiva, demonstrando quão profundamente enraizada estava a insensibilidade racial nas práticas criativas de Hollywood. O filme ainda passa na televisão, muitas vezes com essa cena editada, mas sua presença permanece como um lembrete de uma era cega ao seu próprio preconceito. Esta performance envelheceu terrivelmente porque o blackface é indefensável pelos padrões de hoje, transformando um clássico de feriado em um embaraço histórico que destaca o quanto a mídia de entretenimento avançou ou não em abordar a representação racial. Boris Karloff, como Dr. Fu Manchu, em The Mask of Fu Manchu. A interpretação de Boris Karloff como Dr. Fu Manchu em The Mask of Fu Manchu exemplifica a sinistra obsessão do perigo amarelo de Hollywood durante o início do século XX. Recém-saído de seu papel icônico em Frankenstein, Karloff vestiu-se como asiático para interpretar o vilão asiático determinado a dominar o mundo, entregando uma atuação repleta de diálogos xenófobos que gerou indignação internacional. Até a China protestou contra o conteúdo ofensivo do filme, reconhecendo como perpetuava estereótipos prejudiciais sobre homens asiáticos como ameaçadores e sinistros. Na época, os críticos observaram a habilidade de atuação de Karloff, mas não puderam ignorar a caricatura racista no cerne do filme. A MGM contou com os fãs de Pulp Fiction, sem considerar o mal que esses estereótipos causavam às comunidades asiáticas. Hoje, essa atuação é um exemplo clássico de como Hollywood substituía atores asiáticos por estrelas brancas e maquiagem, alimentando o medo e a discriminação contra asiáticos. Envelheceu terrivelmente porque representam um vínculo direto com o papel de Hollywood em perpetuar a xenofobia, usando o poder do cinema para reforçar ideologias racistas que tiveram consequências reais para as comunidades asiáticas, tanto na América quanto no exterior. Warner Oland, como Charlie Chan. A interpretação de Charlie Chan por Warner Oland em diversos filmes representa uma franquia que foi popular, mas que deteriorou com o tempo, revelando o padrão de apropriação cultural de Hollywood. O ator sueco branco interpretou o detetive chinês com maquiagem de yellowface e inglês macarrônico, transmitindo sabedoria de biscoito da sorte que reduziu a cultura chinesa a uma série de estereótipos superficiais. O público dos anos 1930 adorava esses filmes, mas os espectadores modernos os reconhecem como celebrações do branqueamento que impediram atores asiáticos de conseguir papéis significativos. O sucesso de Oland no papel impediu ativamente atores asiáticos de interpretar o personagem, um padrão repetido ao longo da história de Hollywood. Alguns defensores afirmam que foi simplesmente um produto da sua era, mas essa desculpa não apaga a exclusão do talento asiático ou o dano causado por esses estereótipos. Os filmes de Charlie Chan envelheceram terrivelmente, porque são monumentos de uma indústria que priorizava a apropriação cultural para lucro, em vez da representação autêntica, reduzindo um rico patrimônio cultural a um truque de marketing para o entretenimento branco. Louise Rainer, como Olan em A Boa Terra. A atuação vencedora do Oscar de Louise Rainer como Olan em A Boa Terra representa uma vitória que desde então foi manchada pela perspectiva histórica. A atriz nascida na Alemanha foi transformada através de próteses, olhos puxados e sombreamento da pele para interpretar uma camponesa chinesa, uma decisão que desconsiderou talentos asiáticos como Anna May Wong, que foi relegada a um papel menor.
A MGM justificou essa escolha, alegando que o público não aceitaria uma protagonista asiática, uma desculpa infundada que refletia as suposições racistas do estúdio sobre as preferências do público. Críticos em 1937 elogiaram a atuação de Reiner sem reconhecer o apagamento cultural em seu cerne. O filme visava autenticidade, mas, em vez disso, apresentou um exemplo claro de descaracterização racial que impediu que histórias asiáticas fossem contadas por vozes asiáticas. Esse desempenho envelheceu terrivelmente porque exemplifica a de Hollywood. Exclusão sistemática de atores de cor de papéis que retratam suas próprias experiências culturais. Serve como um lembrete de como estúdios como a MGM participaram ativamente na manutenção das hierarquias raciais no entretenimento americano, garantindo que atores brancos continuem a dominar mesmo ao retratar personagens de outras culturas. Paul Mooney como Wang Long em The Good Earth. A interpretação de Paul Mooney como Wang Long em A Boa Terra agrava os pecados de escalação do filme, reforçando sua abordagem de embranquecimento. O ator branco usou maquiagem amarela para interpretar o agricultor chinês, sua transformação tão artificial quanto a de Reiner. Os críticos elogiaram sua profundidade, sem reconhecer a inautenticidade fundamental da atuação. A MGM poderia ter escalado atores chineses. Anna May Wong fez campanha intensamente por uma chance, mas preferiram priorizar o poder das estrelas. O sucesso crítico e comercial do filme não pode esconder o fato de que ele representava uma exclusão sistemática da representação asiática em uma história sobre vidas asiáticas. O considerável talento de Mooney não conseguiu superar o apagamento inerente ao papel. Esta atuação envelheceu terrivelmente porque exemplifica o padrão de Hollywood de priorizar a fama e a comercialização em detrimento da fidelidade cultural, excluindo atores asiáticos de oportunidades significativas, enquanto lucra com suas histórias culturais. É um lembrete claro de quão profundamente enraizada estava a discriminação racial nas práticas de elenco de Hollywood, onde atores brancos eram considerados universalmente aceitáveis, enquanto atores de cor eram sistematicamente marginalizados. Abaixo está uma discussão expandida das entradas número 16 até número 20, cada uma elaborada com maior profundidade e contexto. Juntas, totalizam aproximadamente 2.000 palavras. Yul Brynner como Raymond Coote em O Rei e Eu. A icônica interpretação de Yul Brynner como Raymond Coote em O Rei e Eu é tanto um testemunho de sua presença em cena, quanto um exemplo evidente da tendência histórica de Hollywood para o embranquecimento. Brynner, um ator nascido na Rússia de descendência parcialmente mongol, raspou a cabeça, escureceu o tom de pele e adotou um padrão de fala estilizado para interpretar o rei do Sião, agora Tailândia. Embora sua atuação exale um carisma inegável, levando a uma vitória no Oscar, sua natureza problemática tornou-se mais clara com o tempo. Do ponto de vista puramente teatral, a interpretação de Brynner trouxe um senso de realeza, humor e energia que o público achou irresistível. Ele comandava cada cena de forma célebre, muitas vezes ofuscando sua co-estrela, Deborah Kerr, em seus duetos musicais. Na era dourada de Hollywood, uma atuação magnética de uma estrela rentável muitas vezes era suficiente para ofuscar questões de autenticidade. No entanto, por trás do charme, há uma realidade preocupante. O filme transformou uma figura histórica reverenciada, o Raymond Coote, que era conhecido por modernizar o Sião em meados do século XIX, e o refashionou em uma fantasia orientalista um tanto condescendente. A Tailândia considerou a representação tão desrespeitosa para sua monarquia e patrimônio cultural que o país baniu o filme. Críticos da época, em sua maioria, elogiaram a caracterização flamboyante de Brynner, focando nos cenários suntuosos, na trilha sonora memorável de Rodgers e Hammerstein, e na apresentação glamurosa de uma terra estrangeira que parecia exótica para o público ocidental. Poucos questionaram por que um ator asiático, particularmente alguém tailandês, não foi escolhido para um papel tão significativo. Mesmo dentro da indústria, a crença predominante era de que uma estrela reconhecida garantiria sucesso de bilheteria, superando qualquer preocupação com a autenticidade cultural. Hoje em dia, a interpretação de Brynner é frequentemente citada quando se discute a longa história de Hollywood de escalar atores brancos, ou que aparentam ser brancos em papéis que deveriam ser preenchidos por talentos asiáticos. A ênfase da produção no espetáculo e no romance acabou por exotificar uma cultura complexa para consumo ocidental.
Mesmo que Brynner tivesse raízes asiáticas, seu histórico não se alinhava suficientemente com o papel para evitar perpetuar a prática de embranquecimento, especialmente dada a maneira fortemente estilizada como o rei foi apresentado. Esta performance envelheceu mal, porque destaca um choque entre artifício e autenticidade. Em vez de celebrar a verdadeira história e humanidade do Sião e seu monarca, o filme recorre a truques teatrais e clichês narrativos, que reduzem as culturas não ocidentais a cenários fantasiosos. Para muitos espectadores modernos, exemplifica como uma indústria ansiosa para entreter públicos globais frequentemente sacrificava respeito pela especificidade cultural. The King and I continua sendo um musical amado em termos de músicas e números de dança, mas sua representação da Tailândia e a marginalização de vozes asiáticas genuínas lançam uma longa sombra sobre seu legado. Rudolph Valentino como Sheikh Ahmed Ben Hassan em O Sheikh. A interpretação de Rudolph Valentino como Sheikh Ahmed Ben Hassan em The Sheikh solidificou seu status como um dos primeiros grandes símbolos sexuais masculinos da era do cinema mudo. Mulheres supostamente desmaiavam por causa de sua atuação. Ele era o epítome do fascínio exótico e da paixão perigosa. Ainda assim, por trás dessa fachada glamurosa, a transformação de Valentino em um príncipe do deserto romantizado simbolizou a inclinação inicial de Hollywood por fantasias orientalistas, uma abordagem que reduzia culturas do Oriente Médio complexas a clichês simplistas para o consumo do público ocidental. O momento em que Valentino apareceu na tela com maquiagem escura, vestido com mantos esvoaçantes, o Sheikh convidou os espectadores para um mundo que prometia mistério, sedução e aventura. Isso refletia o contexto cultural mais amplo dos anos 1920 nos Estados Unidos, onde a fascinação pelo chamado Oriente alimentava uma série de romances, peças de teatro e filmes populares. O público era atraído por histórias de sultões, haréns e bandidos do deserto, raramente questionando se essas representações se assemelhavam de alguma forma às sociedades árabes reais. A atuação de Valentino se encaixava perfeitamente nesse molde, embalada com todo o glamour da era do cinema mudo, que o tornou um nome conhecido. No entanto, o personagem, tanto na escrita quanto na interpretação, se apoia fortemente em generalizações abrangentes. O Sheikh é apaixonado, tempestuoso e irrestrito, reforçando um estereótipo dos homens árabes como carregados de erotismo e perigosamente impulsivos. Essa representação, por sua vez, marginaliza pessoas reais ao ignorar a diversidade e a riqueza das culturas do Oriente Médio. A enorme popularidade do filme estimulou numerosas sequências e imitadores, consolidando esses clichês na imaginação cinematográfica. A agravar essa representação equivocada estava a completa ausência de atores verdadeiramente do Oriente Médio em papéis de destaque, destacando como as práticas de elenco da época excluíam artistas de cor. Um ator italiano escalado por sua aparência exótica efetivamente se tornou o rosto do amante árabe, instigando um legado da dependência de Hollywood em atores brancos, ou que passam por brancos para interpretar personagens não brancos. Isto estabeleceu um modelo para inúmeros filmes, que mais tarde perpetuariam caricaturas do Oriente Médio, como uma terra de intriga, anarquia e romance exagerado. Visto através de uma lente moderna, The Sheikh é problemático pela forma como utiliza a apropriação cultural para impulsionar sua narrativa. O estrelato de Valentino não consegue esconder a representação simplificada e comercializada da vida árabe. O filme falha em envolver-se com as realidades políticas, sociais ou históricas de qualquer localidade real. É uma fantasia que alimentou os apetites ocidentais enquanto relegava as vozes autênticas do Oriente Médio às margens. De fato, sua influência persiste nos debates contemporâneos sobre representação e a ética de exotizar culturas inteiras para entretenimento. O desempenho poderoso de Valentino pode continuar icônico, mas a representação da identidade árabe no filme tornou-se uma advertência, revelando mais sobre as fantasias ocidentais do que sobre o Oriente Médio. Henry Brandon, como Scar em Rastros de Ódio. Rastros de Ódio de John Ford é frequentemente aclamado como um dos maiores faroestes já feitos, admirado por sua deslumbrante cinematografia, complexidade moral e a performance icônica de John Wayne como o vingativo Ethan Edwards. Escondida dentro desta obra-prima cinematográfica, no entanto, está uma escolha de elenco que envelheceu bastante mal. Henry Brandon,
um ator branco interpretando o chefe Comanche conhecido como Scar. Usando maquiagem pesada e com um comportamento ameaçador, a atuação de Brandon perpetua estereótipos antigos dos indígenas como inimigos violentos e insondáveis, que devem ser subjugados ou destruídos. No filme, Scar existe principalmente como uma ameaça iminente, alimentando a busca obsessiva de Ethan. Embora Rastros de Ódio tente uma abordagem mais complexa de seu tema, destacando como o ódio e a vingança podem ser forças destrutivas, Scar em si nunca transcende o estereótipo do antagonista selvagem. Poucos detalhes sobre suas motivações, história pessoal ou estado emocional são explorados. Ele é uma ferramenta de enredo definida em grande parte por ameaças. Esta representação limitada reflete o fracasso mais amplo da época em conceder aos personagens nativos americanos sua própria agência, nuances ou dignidade. Críticos em 1956 focaram geralmente na atuação de John Wayne, na direção de Ford e no uso inovador da paisagem no filme. A escolha de Brandon foi amplamente aceita nos meios de comunicação convencionais, já que era prática comum colocar atores brancos com maquiagem para interpretar papéis indígenas. No entanto, para as comunidades nativo-americanas, essas representações contribuíram para uma narrativa cultural que os rotulava como sempre outros, seja como inimigos temíveis ou como ajudantes estoicos com pouca interioridade. Esse padrão excluiu sistematicamente atores nativos reais de papéis significativos, apagando ainda mais sua presença e histórias da fronteira cinematográfica. A agravar o problema, a atuação de Brandon reforça os estereótipos do nobre selvagem e do guerreiro selvagem. Ambos quadros redutivos, que ainda afetam como os nativos americanos são retratados na mídia. Ao personificar o extremo vilanesco desses estereótipos, Scar torna-se essencialmente o reflexo mais sombrio das ansiedades dos colonos brancos. Enquanto Rastros de Ódio pode tentar criticar o preconceito de Ethan Edwards, o filme, no entanto, reforça uma representação prejudicial dos povos indígenas como o desconhecido temível. Ao longo das décadas, novas gerações de cineastas buscaram oferecer retratos mais precisos e respeitosos de personagens indígenas. Em comparação, Scar de Brandon destaca-se como uma relíquia da recusa de Hollywood em reconhecer os nativos americanos como seres humanos plenamente realizados. Mesmo enquanto Rastros de Ódio permanece uma presença constante nos currículos de faculdades de cinema e nas discussões críticas, a representação de Cicatriz exige uma compreensão mais aprofundada de como o preconceito e a exclusão moldam legados cinematográficos. É um testemunho da complexidade do filme que ele possa ser tanto reverenciado quanto criticado, mas não há dúvida de que sua abordagem desse chefe Comanche envelheceu mal em nossa era atual, onde o público cada vez mais exige autenticidade e respeito pelas experiências vividas dos povos indígenas. Jennifer Jones, como Han Soo-in em Love is a Many-Splendored Thing. Love is a Many-Splendored Thing é considerado um dos dramas românticos quintessenciais dos anos 1950. No entanto, em seu núcleo reside um erro de elenco gritante. Jennifer Jones, uma atriz branca, como a Dra. Han Soo-in, uma personagem baseada na vida de uma verdadeira médica e escritora chinesa-belga. No filme, Jones usa maquiagem para parecer mais asiática e adota um sotaque que deve aproximar-se vagamente do chinês. Enquanto Hollywood dessa época rotineiramente escalava atores brancos em papéis que envolvem pessoas de cor, a decisão de escalar Jones em um papel que deveria ter sido uma oportunidade inovadora para uma atriz asiática é particularmente chocante em retrospectiva. Baseado no romance autobiográfico de Han Soo-in, o filme segue um romance condenado ambientado contra o pano de fundo das complexidades sociais e políticas de Hong Kong. O contexto da vida real da história exigia autenticidade. No entanto, a escolha do estúdio em priorizar Jennifer Jones ressalta um padrão mais amplo de embranquecimento em Hollywood. Apesar de oferecer uma atuação sincera e emocional, Jones não conseguiu escapar da artificialidade de interpretar uma personagem cujas experiências culturais ela não compartilhava. As críticas da época elogiaram sua química com o co-estrela William Holden e comentaram favoravelmente sobre a cinematografia exuberante do filme e a trilha sonora romântica envolvente. No entanto, poucos críticos convencionais apontaram a decisão de elenco como uma oportunidade perdida para a representação. De uma perspectiva contemporânea, a interpretação de Jones revela a linha tênue entre uma atuação sincera e a apropriação cultural.
Embora fosse indubitavelmente uma atriz talentosa, sua escolha para o papel significou que um ator de ascendência asiática foi negado a chance de contar uma história que envolvia diretamente a identidade asiática. Isso perpetuou ainda mais a noção de que os grandes estúdios estavam hesitantes, ou até mesmo relutantes em apoiar projetos que confiavam papéis significativos a pessoas de cor, mesmo quando os próprios papéis exigiam um ator de uma determinada origem étnica. Com o tempo, a representação de Hong Kong e de seus residentes no filme também foi criticada por simplificar as complexidades culturais em um cenário romantizado para uma narrativa amplamente ocidental. Até mesmo a verdadeira Han Soo-in expressou sentimentos mistos sobre a adaptação. Embora tenha popularizado o seu nome, simplificou e higienizou aspectos da sua vida e do contexto colonial em que viveu e trabalhou. Nas décadas desde o seu lançamento, pedidos por ação, sem chupsoman bashmanunar. A representação precisa ficou mais exigida. Filmes que antes eram elogiados, principalmente pelo seu valor de entretenimento, agora são reavaliados através da lente da inclusão e respeito pela autenticidade cultural. Jennifer Jones pode ter tido a intenção de homenagear a história do Dr. Han Soo-in, mas sua escolha de elenco continua sendo um exemplo flagrante de como a fixação de Hollywood em nomes lucrativos frequentemente supera a necessidade de representação genuína, uma abordagem que envelheceu mal à luz das sensibilidades modernas sobre identidade e voz. Shirley MacLaine, como Aouda em A Volta ao Mundo em 80 Dias. O papel de Shirley MacLaine como Princesa Aouda em A Volta ao Mundo em 80 Dias encapsula a era dourada da tendência de Hollywood por espetáculos em detrimento da autenticidade cultural. O filme, baseado no romance clássico de Júlio Verne, prometia um turbilhão de culturas e locais diversos, tudo envolto em uma aventura leve de grande orçamento. No entanto, ao retratar Aouda, uma princesa indiana, os produtores escolheram uma atriz americana branca, escureceram sua pele e deram a ela um sotaque genérico. O resultado final foi uma personagem que parecia mais um adereço exótico do que uma pessoa plenamente realizada, enfatizando o hábito de Hollywood de transformar histórias globais em meros cenários para estrelas ocidentais. Apesar do sucesso comercial significativo do filme e da vitória final na categoria de melhor filme no Oscar, críticos da época notaram a incongruência de escalar MacLaine para o papel. Alguns até questionaram a decisão abertamente, embora não com a mesma força que o público e os críticos modernos aplicariam. A própria MacLaine, anos depois, reconheceu a natureza equivocada da escolha de elenco, vendo-a como um produto de uma era em que a autenticidade era frequentemente sacrificada para garantir que nomes de destaque adornassem os cartazes de cinema. No contexto da história, Aouda é resgatada por Phileas Fogg e seu criado, Passepartout, de um ritual forçado na Índia, uma sequência dramática que tinha a intenção de destacar choques culturais e lições morais. Mas a escolha de elenco rouba da personagem qualquer base cultural genuína. Em vez disso, Aouda é principalmente um interesse romântico, ou uma donzela em perigo, acrescentando um pouco de romance ao cavalheiro aventureiro de outra forma estoico. Essa simplificação não apenas diminui a importância da herança do personagem, mas também perpetua noções estereotipadas da cultura indiana como um cenário exótico de rituais estranhos e realeza indefesa precisando de intervenção ocidental. Como muitos casos semelhantes de atores brancos interpretando papéis de pessoas de cor, essa decisão fazia parte de uma tendência maior. Os estúdios assumiam que o público não aceitaria ou não apoiaria financeiramente um filme se escalassem um desconhecido ou uma pessoa de cor em um papel principal. Esse pensamento era generalizado, e o poder de estrela de MacLaine indubitavelmente contribuiu para o sucesso comercial do filme. No entanto, o legado dessa decisão tornou-se amargo à luz dos valores modernos que exigem inclusão, respeito cultural e autenticidade. Hoje, discussões sobre representação no cinema lançam uma luz crítica sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias. Embora a escala do filme, suas cenas cômicas e o espetáculo repleto de participações especiais continuem a entreter alguns públicos, suas escolhas de elenco permanecem como um exemplo evidente do olhar colonial de Hollywood. O filme trata o mundo inteiro como um playground para aventureiros ocidentais, com personagens não ocidentais frequentemente relegados a clichês e estereótipos. A princesa Aouda, interpretada por Shirley MacLaine, se encaixa perfeitamente nesse contexto, lembrando ao público contemporâneo que,
Por trás do brilho dos antigos musicais de Hollywood e dos filmes de viagem, há um padrão persistente de má representação cultural.